E aí, Hurtado, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Obrigado pelo convite aí em participar em mais uma live aí que a Aventa propicia aí para o nosso mercado. Precisamos de informações. Então, quanto mais informações, o mercado filtra, o mercado escolhe para poder aplicar na sua necessidade. Então, muito obrigado aí pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Então, pessoal, para quem ainda não nos conhece, meu nome é japonês, meu apelido é Osvaldo. E eu trabalho na Aventa. A Aventa é venda e locação de equipamentos da Hypertherm, né? Toda a linha de corte plasma manual. E consumível, vende consumíveis também. E o mais importante, original. E a Aventa hoje ela está presente nas mídias sociais, né? Tanto do Instagram, YouTube, Facebook, a página. E então nos acompanhe lá. Hoje é o assunto, né, com a competitividade de corte plasma na indústria em 2020. Primeiramente, agradecer a Hypertherm, agradecer ao Hurtado, né, o privilégio de termos ele aqui para poder trocarmos informação e passar também para o pessoal aí o que tem de novidades aí, enfim, contribuir com a experiência que ele tem conosco aí. Hurtado, a palavra é com você e gostaria que você se apresentasse também, porque você sabe que eu sou até suspeito de falar, mas você nos ajuda bastante, e não só de corte, mas você tem uma vasta experiência também em soldagem, né? Então, que torna você um profissional bem completo. Então, acredito tanto a Aventa, todas as pessoas que vão assistir essa live depois, vão com certeza sair com informações preciosas e acrescentar aí mais experiência para o currículo, né? Com certeza. Obrigado aí pelo convite. Então, eu sou Edson Hurtado, eu sou gerente nacional de vendas da Hypertherm no Brasil. Sou responsável pela linha de distribuição de produtos. Então, a minha função é levar a informação técnica para que cada vez mais o usuário de produto, o parceiro que trabalha com o nosso produto, possa levar as melhorias no dia a dia dos processos de fabricação. Então, esse bate-papo nosso aí vai ser bastante informativo. Esse é o nosso objetivo, levar informações nesse momento. Não é um bom momento, quando se fala na situação de saúde, a própria situação econômica do nosso país. Nosso país é muito grande. Então, nós temos aí realidades distintas, se for comparar, né, com algumas áreas aí do nosso país. Mas o importante é um momento para a gente buscar pela competitividade. É um momento para a gente buscar pela melhoria de processo. Então, até esse aí, né, a ideia que nós tivemos aí do tema para o nosso bate-papo, que é essa troca de experiência que nós vamos fazer para levar ideias, sugestões para aquelas empresas, né, que assim que passar, né, ou nessa fase aí de passagem dessa situação que todos nós estamos vivendo, que venham buscar o que é a competitividade. Então, a empresa precisa estar muito competitiva, buscando a redução de custos. À medida que ela busca essas oportunidades, então vamos reduzir custo, vamos ganhar competitividade para ficar cada vez mais forte aí no mercado. Legal. Então, hoje o nosso tema principal aí vai ser o corte plasma. Então, é um processo de corte térmico que ele é através do calor. Então, através do calor é que ele vai separar, ele vai cortar materiais. Tem uma ação mecânica também, que aí vai ter um gás que, uma vez aquecido o material, ele vai expulsar o material que ele está trabalhando. Então, o processo de corte plasma é um processo muito simples. É um processo que pode ser definido que utiliza energia elétrica e um gás. Então, internamente no sistema, né? Então você pode ter um sistema simples como esse, que aqui eu tenho uma tocha manual. Então, internamente nesse sistema, eu vou ter essas duas peças aqui, que são peças simples, né? Que é chamado bico e eletrodo. Então, internamente, eu vou ter um curto-circuito.
Esse curto-circuito ele vai aquecer o gás que está passando por esse sistema e a partir daí ele vai formar um arco plasma, um arco condutor, né, através de uma coluna de plasma. Lógico, uma definição bem simples, né? Se a gente entrar aí na academia, a gente pode entrar aí com outras definições técnicas também, mas para facilitar, o nosso objetivo é facilitar o nosso bate-papo. Então, esse arco plasma, ou essa coluna de gás plasma, ela é em contato com metais. Então, o processo ele é destinado para cortar metais, tá certo? Metais, então, aço carbono, aço inoxidável, alumínio, cobre, bronze, ferro fundido, entre outros. Então, em contato, você tem o fechamento de um circuito elétrico. E a partir daí vai gerar esse calor no material que você está em contato e esse fluxo de gás ele vai expulsar esse material. Então, aí você passa a ter, né, peças com diferentes formatos, com furos. Então, você passa a ter peças com cantos retos, com furos. Você tem possibilidade de cortar materiais, né, como, por exemplo, aqui é um aço inoxidável. Aqui eu utilizei o processo através de ar comprimido. Então, eu utilizei o gás plasma, ar comprimido. Eu posso também utilizar aqui como gás plasma uma mistura gasosa de gás para ir para equipamentos, também conhecidos como de alta definição. Veja aqui, ó, é o inox. Veja o espelhamento. Ou seja, processo de corte por plasma. Então, ele vai cortar metais utilizando energia elétrica e um gás. Geralmente, os processos usuais para corte no dia a dia nas empresas são os processos de corte manual. E aí você tem a outra linha, que são os processos automáticos, os processos mecânicos, que aí você utiliza um sistema CNC, ou você utiliza um robô, ou você utiliza um dispositivo, tá certo? Onde você está mecanizando o processo, ganhando produtividade também. Então, como corte manual, né? Então você tem um processo muito simples, né? Muito direto, onde você toca nas peças, você toca para cortar. Então, isso facilita bastante o dia a dia das aplicações no mercado. Então, só para a gente, né, começar definindo tecnicamente, então, plasma, energia elétrica e o gás. Dois sistemas mais atuais. Então, um sistema que vai trabalhar principalmente com corte manual, vai utilizar o ar comprimido com gás plasma. Ar comprimido oriundo de um suprimento, um compressor. Então, através do compressor, eu vou conseguir esse ar comprimido, né? Então, suficiente para que eu consiga realizar a operação de corte. E aí, depois, eu posso ir por uma outra linha, com sistemas CNC, com sistemas automáticos, que aí eu vou utilizar outras misturas gasosas, principalmente para cortar o aço carbono, se utiliza aí o oxigênio. Então, com isso, eu ganho aí uma velocidade de corte, né? Porque aumenta a reação exotérmica em relação ao material, principalmente ao aço carbono. Então, com isso, eu ganho velocidades, melhores acabamentos e assim por diante. Então, é importante, né, esse conceito do corte plasma, porque antigamente, quando o processo foi desenvolvido, então se cortava bastante com o nitrogênio. Então, o plasma ele foi desenvolvido para cortar não ferrosos, e utilizando o gás nitrogênio, né? Então, esse conceito passou bastante, principalmente o pessoal mais experiente aí no mercado já ouviu bastante esse conceito do nitrogênio. Por quê? O ar comprimido, olha que interessante, né? O ar comprimido, ele tem a proporção de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Então, aí você tem aí a composição de 100%. Tá bem? Então, esse é um conceito geral aí do sistema de corte plasma. A fonte de energia, né, que vai gerar energia para corte, vai gerar potência, ou seja, corrente elétrica para corte, ela é muito similar à construção de uma máquina de solda. Por isso, a grande maioria dos fabricantes que produzem, né, desenvolvem equipamentos de solda, eles também têm equipamentos para corte por plasma. A grande diferença vai estar na tensão. Porque a tensão do arco, a tensão elétrica do arco, ou a voltagem, ela é superior para o corte comparado com a solda. Então, por exemplo, vamos pegar só um exemplo direto. Se eu trabalho com 100 amperes, tá? Com 100 amperes, um determinado processo ao arco elétrico, eu vou ter na faixa aí de 18, 20 volts, né? Conforme o processo que eu estou trabalhando. E com 100 amperes no plasma, eu estou falando em torno de 150 volts, 160 volts.
Então, essa é a diferença aí quando você compara do ponto de vista de construção de um equipamento de solda. Então, os equipamentos de corte por plasma, os equipamentos de corte manual são todos inversores também. Aí tem tudo, né? Todo o conceito, consumo de energia elétrica, são leves, portáteis, fácil locomoção dentro da empresa. Legal. Então, são alguns conceitos iniciais. É até importante a gente deixar aberto aí para o pessoal também fazer as perguntas, né? Então, você vai me passando. Outras informações adicionais aí que for necessárias, a gente pode encaminhar por e-mail, pode encaminhar mais dados técnicos, né? Conforme a necessidade de cada colega que está participando, né? Então, quando a gente começa a falar das aplicações, né? Então, você tem lá desde sistemas, né, mais simples, né, para cortar metais, até aqueles sistemas mais robustos, né? Então, isso daqui é só um pedaço de uma tocha. Então, só para ter uma ideia, ó, olha internamente tudo que acontece, né? Então, você tem os sistemas de tubo d'água, difusor de gás, bocais, etc., conforme a tecnologia envolvida. E aí você começa a trabalhar com alguns acessórios específicos conforme a necessidade, conforme a sua necessidade de campo, né? Então você tem para uma aplicação manual, então você tem aqui o sistema que você corta tocando na peça. Então isso facilita bastante a operação e até comparado com alguns processos. Então, tem um processo de corte térmico, que é o processo de oxicorte, eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas é um processo que você precisa pré-aquecer o material, quando você trabalha com espessuras maiores, você precisa manter uma certa distância da peça para trabalhar, e aí quando você compara com um plasma, né, lógico, guardando as devidas proporções, conforme o volume de produção que você tem, então você vai ter uma velocidade de corte maior, um aquecimento da peça muito menor, comparando o plasma com o oxicorte. E a partir daí você começa a ter algumas vantagens, né? Que aí o mesmo sistema, o mesmo equipamento, você substituindo algumas peças, você pode ter, por exemplo, um equipamento como esse, que aí eu tenho o bico de corte com diâmetro maior, essa aqui é uma proteção, né, para aquecimento aqui do punho, e aí eu posso realizar a operação de goivagem, sim, eu posso fazer goivagem com o processo de corte plasma. Então, é uma vantagem muito interessante que o mesmo equipamento que corta, eu posso realizar a operação de goivagem. Basta eu substituir o bocal e o bico de corte. Então, são vantagens do dia a dia que, para a empresa, isso é excelente. Então, você tem ora o equipamento cortando, ora o equipamento que você pode colocar num sistema CNC, basta substituir, né, a tocha de corte para uma tocha reta, como se fosse uma caneta. Sim. Pode ser colocado também num sistema como uma tartaruga, né, ou aqueles carros de movimentação para você preparar chanfro para solda, tá certo? Você pode ter dispositivos como esse, ó. Então eu estou aqui comparando com o sistema convencional, né? Então, eu tenho aqui um bico longo. Então, esse bico longo para acesso em áreas difíceis, tá certo? Então, isso facilita também a operação. Basta substituir essa peça aqui. Né? Então, é bacana, hein, Hurtado? Não, é o mesmo sistema, você só substitui esse componente. Então, isso é uma facilidade muito grande, né? Do ponto de vista de uma operação, uma área de manutenção, uma área que você não tem acesso, né? Então, o pessoal que trabalha com implementos rodoviários, com manutenção, né, de caminhões, então você tem bastante essa necessidade de acesso, tá certo? Então, são situações aí que ocorrem no dia a dia. E também nós temos um outro sistema muito interessante, que o nome comercial é chamado Flush Cut, mas nada mais é. Olha só que interessante, né? Então, o arco plasma, ele sai nesse sentido. Ele sai aqui nessa vertical. Com a mesma tocha, basta eu substituindo esse componente, tá certo? O arco plasma, ele vai sair aqui pela lateral. Então, eu vou posicionar o meu sistema dessa forma. Então, onde eu tenho situações que eu preciso remover, por exemplo, um olhar de içamento. Então, grandes equipamentos, chapas com grandes dimensões dentro de uma empresa, às vezes é soldado, né? Um equipamento, um suporte, um olhar
para que eu faça a movimentação do equipamento, movimentação de chaparia. Como que eu removo isso? Então, posso remover isso com oxicorte, posso remover isso com um disco abrasivo e eu posso remover isso com um bico, com esse, né? Esse bocal, esse conjunto, que do jeito que ele está, o arco plasma vai sair aqui, ó. Tá? Ele sai nessa condição. Ou seja, quando eu tenho uma peça, né, nessa condição, nesse formato em ângulo, então eu consigo remover de uma forma muito simples, muito fácil. Ou seja, são situações, né, que ocorrem no dia a dia dentro de uma empresa, conforme a necessidade, que isso tudo facilita. Basta mudar um acessório. Então, essa é a ideia, né, quando a gente fala de competitividade. Então, eu preciso buscar onde dentro de uma solução, né, aquela famosa brincadeira, o canivete suíço, né? Então, você precisa de um canivete suíço hoje dentro da empresa. Você precisa hoje de um canivete suíço para que você resolva as coisas, né, de uma forma muito rápida. O processo corte plasma é um processo seguro, que ele utiliza apenas energia elétrica e ar comprimido, né? Por exemplo, para essas aplicações manuais, quando você compara com outros processos que podem utilizar gás combustível, né? Oxigênio com acetileno, GLP. Então, são situações que ocorrem no dia a dia. E aí, nos prepara, né? Porque como o plasma ele corta metais, então, por exemplo, hoje não muito utilizado, mas já foi bastante utilizado, esse tipo aqui de material, né? Então, você tem aqui uma chapa de aço carbono, e aqui, essa chapa, ela recebeu um revestimento, né? Ela tem aqui uma camada, um material revestido foi aplicado nela. Para quê? Para aplicações onde eu tenho desgaste, onde eu tenho abrasão, onde eu tenho impacto, né? Então, por exemplo, na área agrícola. Então, eu vou ter situações, né? Onde essa chapa, ela recebe esse revestimento para ter uma vida útil maior. Como que eu corto? Então, com plasma eu consigo cortar. Tá? Com plasma eu consigo cortar. Com outros processos serão mais demorados, né? Vai gastar mais tempo, mais consumíveis, energia elétrica e assim por diante. Então, são essas facilidades que o processo de corte plasma traz. E até para situações, né? Onde você pode observar aqui o meu brinquedinho aqui, esse camarada, né? Então, você observa, olha só esses detalhes aqui. Uma chapa de pequena espessura, mas você observa os detalhes que é possível fazer com o sistema de corte plasma. Então, sim, eu tenho também precisão, né? Tenho também precisão nas aplicações do processo de corte por plasma. Que mais de pergunta aí, Japa? Vamos lá. Não, eu só queria comentar, né, que é a mesma tocha, são acessórios que você pode ter e substituir. Lembrando que a goivagem, né, que você citou, além de você poder substituir o grafite, além de ser mais seguro, também diminui os ruídos também, né? Então ele fica bem convidativo e e vem agregar uma facilidade para o operador, né? E também em relação ao corte a plasma, né, você poder encostar o bocal e até usar uma régua. Então, assim, isso vem contribuir para que o teu corte fique perto de uma qualidade perfeita e de você ter menos retrabalho, né? Ter menos desbaste para fazer, enfim. É fácil e também, né, o peso da tocha também, a tocha é muito leve, né, cara? Assim, aquela fadiga, né, de ter, às vezes, um porta-eletrodo, né, para grafitar pesado, ou enfim, as tochas da Hypertherm, elas se destacam também pelo peso, né, de ser bem leve e fácil, né, ela comporta bem uma movimentação, então só vem agregar. E isso eu estou comentando não só porque eu me coloco como usuário também, porque lá eu tenho um laboratório nosso lá de solda e corte, então a gente corta corpos de prova para poder executar a solda, tudo. Então a gente vê essa facilidade também dos operadores, que são nossos clientes finais, que utilizam, né? Que eles sempre comentam, poxa, essa tocha não troca ela por nada, porque o peso dela é insignificante, né? Não, eu posso usar aqui o dia inteiro, cortar o dia inteiro, que é difícil também a pessoa cortar, mas quando ela tem como dizer, uma produção elevada, ela vai cortar por algumas horas, mas o operador não sai cansado, né, nem fadigado, né? Então isso tem que contribuir, né? E como é um processo rápido, então o próprio calor
transferido para a peça é menor quando você compara com o processo de corte a gás, né? Então, você corta mais rápido, essa transferência de calor vai ser menor em virtude da velocidade, né? Como ela é pontual, então isso até do ponto de vista, né? Quando você fala da borda do material cortado, obviamente trabalhando aí com aço carbono, então esse calor vai ser muito menor, esse calor transferido em virtude da velocidade. Então isso é muito positivo, porque depois na sequência esse material já pode ser processado. Então é nessa competição, né? Nessa competitividade que é importante, né? As nossas empresas levarem isso para dentro para que ganhe esse benefício, né? Essa facilidade operacional, facilidade de movimentação. Então, são equipamentos de corte plasma, são equipamentos portáteis, então são fáceis para movimentação dentro da empresa. Então, se você precisa locomover dentro de áreas distintas, né, para poder aplicar o processo conforme a necessidade, recortes, a área de manutenção. Então, hoje o processo ele é muito, muito utilizado em áreas de manutenção, né, por essa facilidade operacional. Então, o camarada está fazendo uma manutenção, por exemplo, de um vagão, de um caminhão, precisa sacar um parafuso, então ele consegue cortar muito, muito rápido. Então, ele precisa cortar peças, né, para que na sequência elas sejam unidas por solda novamente, uma nova peça reparada. Então, é essa facilidade que é importante a gente buscar. Para quê? Para que eu ganhe lá na frente, para que eu ganhe competitividade, para que eu tenha um grande benefício, né? Para que eu tenha um grande benefício aí de reduzir o meu custo. É bem verdade que, principalmente quando você compara com o processo de oxicorte ou corte a gás, o investimento inicial para o processo de oxicorte ele é muito menor comparado com o processo de corte plasma. Então, uma vez que eu tenha um volume, né, de produção, um volume de manutenção, né, suficiente para que eu use esse equipamento plasma, então passa a partir daí, né, a ter uma validade, a fazer essa análise comparando aí o custo-benefício. Obviamente, a gente tem que ter um bom senso que se você utiliza uma quantidade muito pequena, né, de cortes durante o dia para efeito de manutenção, o camarada usa manhã e à tarde o corte. Então, lógico, né, com o equipamento de oxicorte, ele vai ser muito bem atendido. Agora, à medida que ele já precisa realizar mais cortes, ou ele corta diferentes materiais, né? Então, lembrando que o oxicorte é uma característica do processo, ele é destinado para cortar o aço carbono. Já o plasma eu posso cortar, além do aço carbono, o aço inoxidável e também o alumínio. Então, eu passo a ter algumas vantagens, né, competitivas aí quando eu relaciono os processos. Mas isso é fundamental, né? Essa análise custo-benefício é muito importante para se fazer comparativos, né? Eu costumo dizer quando o pessoal pergunta qual que é o melhor processo, olha, vamos comparar. O processo A é melhor do que o B? Vamos comparar, é a melhor coisa, porque pode ser que o que se aplica numa empresa A não se aplique na empresa B. Né? Então, eu sempre falo isso para o pessoal, as ligações que eu recebo, seja, né, pelas redes sociais e até com os parceiros comerciais, né, como a Venta e os demais. Vamos testar porque cada empresa tem uma necessidade. Então, você pega o seu processo atual, né? Faça as medição de tempo, principalmente tempo, e vamos pegar o processo de corte plasma e vamos fazer a medição também. Vamos fazer uma medição de tempo, medição de qualidade, medição do custo dos insumos. Então, com tudo isso, você consegue tomar a decisão de escolha. Em muitas empresas, que eu tenho observado também, tem a questão de segurança. Né? Então, quantos acidentes acabam ocorrendo em virtude de mangueiras, né, com gases combustíveis, então acaba se rompendo, vazamento, explosões, queimaduras e etc. Então, você tem um critério de segurança que é importante, ok? Né? O critério de segurança deve ser levado em consideração. O critério ruído, né, como lá atrás a gente comparou com a goivagem, né, com o eletrodo de grafite, com a grafitagem, ou seja, então, alguns comparativos aí, o importante é você fazer esse comparativo. Então, levar essa novidade, entre aspas, né, para você poder fazer o comparativo. Quando eu comentei, né, do acessório, o acessório que é utilizado, né, para remover peças como calços, como olhares de içamento, né? Então, qual é o processo atual hoje? Quanto tempo você gasta com o processo atual? Né? Quanto tempo você vai gastar com esse sistema? Então, isso é importante, né? É importante a gente levar isso em consideração também. A tecnologia ao nosso favor.
Hurtado, tem uma pergunta assim, já aqui. opa, vamos lá. O Perguntas. Del Neto 69, ele pergunta o seguinte: conseguimos substituir o processo de grafitar de meia polegada? E aí ele completa assim a pergunta: com eletrodo de grafite de meia polegada ou até bitolas maiores? Ou seja, qual o mínimo máximo, né, para poder substituir o grafite? Eu acredito que essa Excelente pergunta. pergunta. Excelente pergunta, sabe por quê? Porque tem até uma informação, né, que às vezes o pessoal da área comercial acaba levando. Não, o plasma vai substituir o grafite. Não, ele não substitui o grafite. Porque se você pegar a bitola de um eletrodo de grafite de 3/8 ou de meia polegada, né, você pensa ali, imagine o diâmetro de 3/8, imagine o diâmetro de meia polegada. Então você imagina, deixa eu pegar aqui o bico, que é interessante para mostrar, para fazer o comparativo, que aí o camarada que está nos assistindo, ele vai conseguir identificar. Então, esse daqui, ó, é o diâmetro, tá? Esse camarada aqui, ó, é o diâmetro do bico de plasma para goivagem, ou seja, muito inferior a um eletrodo de grafite de 3/8, de 5/16 e até de 1/4. Então, do ponto de vista de produtividade, se você está trabalhando com eletrodo de 3/8, meia polegada, então não tenha dúvida que o grafite ele vai ser superior do ponto de vista de produtividade. Agora, nós temos outros fatores também, né? Pode ser que você está medindo produtividade, ok, continue com o seu processo. Agora, nós temos o fator segurança, o fator ruído, o fator controle do arco, o fator que você tem um equipamento que corta, você pode utilizar o mesmo equipamento, por exemplo, um equipamento de 100 amperes, você vai conseguir realizar essa operação. Para você trabalhar com eletrodo de grafite de 3/8, você vai precisar de um equipamento, né, uma fonte de solda de energia mais robusta. Então, a gente está relacionando também a questão da instalação elétrica, a questão do consumo de energia elétrica. Então, 2 pontos para essa pergunta aí do colega que fez para a gente. Eu agradeço bastante aí as perguntas. Então, quando você trabalha com bitolas maiores, não tenha dúvida que vai ser mais produtivo o eletrodo de grafite comparado com plasma. Agora, se você está relacionado ruído, a questão de segurança, controle, então não tenha dúvida que aí você tem a vantagem do plasma. Bacana. O Hurtado, outra pergunta do Denis Kusten. Qual a maior capacidade de corte de um plasma manual? Tem para 4 polegadas? Excelente pergunta. Então, hoje, com um plasma manual, você vai conseguir separar o material, você vai conseguir cortar manualmente 2 polegadas. Tá? 2 polegadas você vai conseguir trabalhar com corte manual. Então, existem algumas condições que você consegue trabalhar até um pouquinho mais. Aí. Então, 2 polegadas, 50 milímetros, você vai chegar próximo a 60 milímetros cortando manualmente. Tá? Quando você está falando de 4 polegadas, então nós estamos falando de 101, né? 101,6 milímetros, então mais de 100 milímetros. Então, hoje, para essa espessura, você vai precisar trabalhar com o processo de oxicorte. Tá? Ou o processo de oxicorte, ou então o processo de jato d'água. Tá bem? Entendi. Legal. O Félix Santana, ele pergunta como ter o melhor corte em aço inox? Eu acredito que seja a qualidade, né? É interessante a pergunta, porque assim, você pode utilizar duas tecnologias para cortar. Então, se você está falando de cortar com ar comprimido, o oxigênio contido no ar comprimido, ele vai ter uma reação, né, com o cromo e outros materiais do aço inoxidável, vai deixar o material escuro e rugoso. Então, nós estamos falando de alguma coisa mais ou menos assim, ó, né? Então, ele fica rugoso. Então, essa é uma característica de você trabalhar ar comprimido com aço inoxidável. Agora, tem algumas alternativas. Você pode trabalhar com o mesmo sistema de corte, esses sistemas, por exemplo, de corte manual, e utilizar um gás que ele tem uma classificação, se eu não me engano, até uma classificação comercial chamada F5. Tá? É um gás F5. Ele tem muito pouquinho de hidrogênio, em torno de 5%, e o restante nitrogênio. E olha só que interessante, você tem uma borda, né? Você tem uma borda aqui, ó, com uma qualidade melhor. Então,
Ó, esse daqui foi... Essa borda, isso aqui é um triângulo, né, que eu uso de teste. Esse escuro, ó, esse daqui foi cortado com ar comprimido, tá? Ar comprimido. Então, eu tenho aqui nitrogênio e oxigênio. E aqui, ó, eu cortei com esse F5. Tá? Então, eu consigo melhoria no corte, né? Trabalhando com uma mistura gasosa ou esse tipo de gás. Agora, isso tem um custo, né? Isso tem um custo, isso tem um investimento aí para se fazer, comparando aí os tipos de gases. Então, conforme a necessidade, eu vou ter essa melhoria. Ou então, se utiliza um equipamento de alta definição, são equipamentos mais robustos para alta produtividade, que aí eu vou ter uma mistura gasosa, que aí eu vou ter benefícios também nesse sentido, tá? Legal. Se mais perguntas, vai falando. Eu tenho uma lista de coisas para falar aqui, bicho. Manda brasa nas perguntas da galera aí, que é bacana responder. Aí a gente interage, troca experiência, isso que eu gosto bastante. Isso é muito legal. Tá. Você quer responder mais algum ou você quer já comentar? Você já quer partir para o assunto? Pode falar mais uma, duas, como você quiser. Vai conduzindo daí. O Douglas Fragoso, ele pergunta o seguinte: laser versus plasma, o que há de novo em questão de velocidade de corte plasma de alta definição? O laser é excelente para espessuras menores e o plasma vai ser excelente para espessuras maiores. É difícil você definir o que é espessura menor, o que é espessura maior, que depende muito do segmento, né? Tem um colega que ele trabalha numa empresa que faz prensas. Então você fala para o camarada meia polegada. Ele, o quê? Meia polegada a gente usa aqui na bancada para jogar baralho na hora do almoço. E se você fala meia polegada no segmento automotivo, o camarada fala, bicho, não sei onde que a gente usa meia polegada aqui num carro. Então, assim, essa questão de espessura é muito relativa. O laser tem uma excelente qualidade, um excelente acabamento e velocidade com os trabalhos de espessuras menores. Então, quando você está trabalhando em até 6 milímetros, o laser é excelente, ele é imbatível a produtividade e principalmente o acabamento. E uma grande característica do laser é quando você trabalha com precisão. Então, se você tem necessidade, né, de você fazer furos muito precisos, se você tem uma necessidade de fazer cantos vivos muito precisos, então, sem dúvida, o laser vai ser a melhor característica, né, de processo de corte térmico a ser aplicado. Lógico que existe também o processo de jato d'água, que é um excelente processo, do ponto de vista de acabamento, tem a questão de calor. Por exemplo, indústria aeronáutica corta com água, né? Corta com água, em virtude aí de características metalúrgicas do material, segurança, né? Quanto ao calor a ser gerado, etc., no processo de corte. Mas o processo de jato d'água é um processo mais lento, né? É mais lento. Então, ele tem todas as características. É interessante, né? Porque não tem o melhor processo. Vai ter aquele que vai se adaptar à necessidade. Então, laser, menores espessuras, onde você tem uma exigência de qualidade, tolerância. A partir daí você vem com plasma, onde o plasma ele vai ser muito superior, como se fala, em velocidades longas, né? Então você tem grandes comprimentos, você vai ter um processo com excelente velocidade. Com isso você vai cortar mais rápido. Com plasma, existem possibilidades, né? Quando você vai, por exemplo, comparar com um sistema CNC, você pode trabalhar com cabeçotes que giram, né? Cabeçotes que giram, então você vai conseguir, né? Então, imagina um cabeçote que gira, então ele pode cortar, já fazendo um chanfro, preparando para solda, né? Que seria mais ou menos alguma coisa assim, né? Então, olha lá, então você já tem uma peça, né? Com um cabeçote giratório, então ele já prepara o chanfro para a solda, para a operação seguinte. Então, laser ou plasma? Conforme a necessidade, conforme o investimento, o custo inicial, né, de investimento do laser ele é superior. Hoje, um dos lasers mais utilizados são os lasers de fibra, né? Então são excelentes produtos. E os plasmas, eles vão pegar essa fatia, né, a partir dessa espessura. Isso falando de sistema CNC, né? Então, a partir de uma determinada espessura, 6, 10 milímetros, 12 milímetros, enfim, conforme a análise de custo-benefício. Não tem um valor exato, tá? Não tem um valor exato, porque você precisa relacionar todo esse contexto, né? Então, de investimento, questão de instalação, questão de localidade, muito atenção
com a aquisição de equipamentos do ponto de vista do serviço técnico a ser prestado, né? Ou também denominado pós-vendas. Então, não adianta você fazer a aquisição de um determinado equipamento, independente do fabricante, mas se preocupe com o amanhã. Você vai precisar de treinamento operacional, você vai precisar de uma manutenção, você vai precisar tirar uma dúvida. Então, é importante você buscar fornecedores, né? Então, isso na análise de custo-benefício é importante, a gente não pode esquecer. Então, você buscar fornecedores que consigam o quê? Entregar não só um produto que atenda a sua expectativa de qualidade, né? Sua expectativa técnica de resolver um problema, como também a questão de um suporte pós-vendas. Né? Porque não adianta você pagar barato em respiradores, né? Em alguns estados aí, e aí depois não funciona. Então, tem que tomar muito cuidado de onde está vindo o produto e o que está agregado com isso, tá certo? Então, não só custo baixo, tem que pensar no depois também, senão o barato sai caro, né? Então, é importante isso. Uma pergunta legal. Beleza, Hurtado, tem uma outra pergunta aqui do Teófilo. Mandar um abraço para ele aí, mandar um abraço para nós. Como vocês têm percebido no mercado o interesse em robotizar, automatizar os processos de corte a plasma? Excelente pergunta, grande Teófilo, um grande abraço aí para a turma de Caxias. A procura está pequena, tá? A procura está pequena porque o investimento inicial acaba assustando quando se tem esse interesse. Então, você vê hoje os processos, né, principalmente de plasma, mais aplicados a situações de corte manual ou um sistema com CNC. Eu penso que é necessário, né, então, você trazer mais estudos de caso de aplicações principalmente essa parte de robotização, né, os benefícios que vai ter com o plasma, ou seja, fazendo a tocha, né, chegar, né, em diversos lugares. Então, isso vai facilitar uma peça, né? Então, comparando uma determinada peça, conforme os furos, as necessidades que você precisa fazer, furos, recortes, etc. Então, isso seria bastante importante. Mas essa condição do investimento inicial acaba assustando. Então, é importante trazer esse custo-benefício para levar esse ganho, né, para o camarada, para a empresa que tem essa necessidade. Legal. Perfeito. Você quer continuar no assunto ou quer responder mais algumas perguntas? Mais perguntas? Vamos lá. Eu acho que é bastante importante a gente responder as perguntas dos colegas, porque às vezes a dúvida de um acaba sendo a dúvida do outro, né? Então isso acaba somando bastante também. Pode seguir, Japa, estou contigo. Legal. Eu acredito, assim, tem coisas que você já até respondeu, mas é legal revisitar para prestigiar o nosso pessoal que enviou a pergunta aí, tá bom? Então, a Vanessa Cerqueira, ela pergunta: que tipo de materiais podem ser cortados pelo processo de corte a plasma? Excelente. Então, o corte plasma, por ser um processo que ele tem esse conceito de trabalhar com arco elétrico, então eu preciso de um material condutor de eletricidade. Então, nós estamos falando aí da classe dos metais. Então, o processo de corte plasma ele pode cortar qualquer metal condutor. Que é interessante essa pergunta, porque, por exemplo, quando você vai cortar o aço carbono, imagine que um determinado equipamento, né, uma fonte de corte plasma, ela foi dimensionada para cortar aço carbono 20 milímetros. Né? Só um exemplo. Se eu for cortar, por exemplo, o cobre, esse equipamento que tem a capacidade de cortar 20 milímetros vai cair. Então, ele vai ter a capacidade para cortar cobre de 10 milímetros, 8 milímetros. Por quê? Porque o cobre é um excelente condutor de energia elétrica. E o plasma utiliza o processo de energia elétrica. Então, eu vou ter uma dissipação de calor. Eu deixo de ter um calor concentrado. Então, é interessante essa relação também, né, quando você trabalha com um tipo de material. Essa semana eu tive uma consulta de uma empresa para cortar um aço de baixa liga, né, alta resistência. É utilizado aí para trabalhar em alta temperatura, né, caldeiras, vasos de pressão, enfim, que é um ASTM A335. Então, é um material especial. O plasma corta? Aí a pergunta é metal? Então corta. Ele vai cortar. Aí você vai observar algumas características comparado com o aço carbono, com o aço estrutural. Então, pode ser que para diferentes tipos de materiais, a qualidade da borda cortada não seja a mesma. Na parte inferior da peça cortada, então se espera que fique sem rebarba. No processo de corte, isso é denominado escória.
Então, você tem a expectativa que fique com a mínima escória o processo de corte, né? De corte plasma. Agora, quando você trabalha com aço carbono, então é muito comum de você ver, é fácil de remover essa escória, é muito fácil de remover essa escória, o processo bem ajustado, obviamente, mas quando você trabalha com quando você trabalha com outros tipos de materiais, então pode ser que haja uma ressolidificação, e aí sim, aí existe uma remoção através de um disco abrasivo e assim por diante, né? Então, respondendo, sim, o plasma vai cortar qualquer tipo de metal. Algumas observações, que recente tive uma consulta, né, aquele tipo de telha, né, aqueles telhados, que aí eles têm uma proteção, né, uma isolação, né, um tipo de um material, ali, um polímero, né, um isopor, vamos dizer assim, e aí o camarada corta, olha, ele vai cortar o metal, mas em virtude do outro material não ser o metal, então o calor que vai gerar ali, vai gerar uma borra, vai gerar ali um problema, que vai ficar mais caro o molho do que o peixe. Então, deixa de ser, nesse caso, né, como tem os materiais, né, conjugados, né, então eu tenho aqui metal e aqui eu tenho um polímero. Então, ele estava posicionado dessa forma. Então, nesse sentido, deixa de ser interessante, porque o retrabalho que você vai ter depois, ele vai ser muito grande. Tá? Então, esse cuidado aí é importante que a gente tenha também. Né? Mais Bacana. perguntas? Hurtado, essa é importante, hein? O Todas são. Bom, ele pergunta, e o uso do consumível paralelo pode danificar o equipamento? Ou seja, não utilizando consumíveis originais? É interessante porque assim, é um mercado que existe em todas as áreas, né? Seja na área industrial, na área, ou seja, em todas as áreas, todos os segmentos, você acaba tendo um fabricante, desde a caneta, né, da carga de caneta, até peças de automóveis, e nesse caso específico aí, a pergunta do colega nos equipamentos de plástico. Então, existem muitos fabricantes de consumíveis não originais, né? Vamos chamar dessa forma. Tem muitos fabricantes que se preocupam em manter a qualidade do material, controle de qualidade quanto às medidas, né? Porque o que acontece? Quando você está falando, né, de peças, você tem aqui fluxos, né? Você tem fluxo de calor, fluxo de gás nessa peça, e tudo isso influencia no processo. Tudo isso vai influenciar no processo. Então, qualquer alteração de medida, qualquer alteração de material, você deixa de ter a mesma performance. Então, independente do fabricante, vamos pegar o fabricante de corte plasma, eu vou falar, né, da minha empresa, da empresa que eu trabalho, a Hypertherm. Então, você faz todo um desenvolvimento, por exemplo, tabela de velocidade de corte. Então, com um equipamento de 100 amperes, eu vou cortar aço carbono, por exemplo, 2 metros por minuto. Tá? 100 amperes, eu corto aço carbono 2 metros por minuto. Então, é uma base que eu tenho utilizando o quê? Todo o projeto de engenharia que foi feito e utilizando os consumíveis originais. À medida que eu coloco outro tipo de material, outro tipo de consumível, eu perco essa referência. Como se fosse o pneu do carro, né? Então, o pneu do carro ele tem ali as ranhuras. Então, o pneu original do carro, o fabricante garante, olha, com esse pneu, ou melhor, com esse carro, o combustível vai fazer 15 quilômetros por litro. À medida que você muda essas variáveis, ele não vai fazer mais. Ele deixa de ter esse rendimento. Então, a primeira característica, quando se fala de utilizar, né, os consumíveis do fabricante original, né, e os consumíveis não originais, né, desenvolvidos por outras empresas, existem excelentes empresas que fazem esses materiais, esse é o cuidado, a questão de performance. E aí, o cuidado maior é quando você tem variações de medidas muito grandes, que isso pode começar a gerar um aquecimento no meu sistema de tocha, né? Porque, lógico, aqui eu tenho só um modelo, aqui ela tem um cabo. Então, ela tem cabo aí de 5 metros, 7 metros, 15, 25 metros. Então, ela começa a gerar um superaquecimento, e esse superaquecimento vai lá para o meu sistema eletrônico da fonte de energia. Então, isso começa a ocasionar danos, né? Que hoje você pode ter um benefício de custo, mas lá na frente acaba ficando mais caro. Então, qual é o cuidado, né, que tem que se tomar? É o cuidado de performance, de você não estar atingindo a mesma performance, e o cuidado de você pode vir a danificar o equipamento conforme o tempo de uso, né? Conforme essas medidas
né? As dimensões que o camarada tá utilizando, de não ter controle, o tipo de material. Então, isso aqui é um cobre. Lógico, eu estou generalizando um cobre, eu não tenho os dados da engenharia, mas é um cobre com vários componentes para suportar o calor, para que tenha uma vida útil superior. Então, é um cuidado, sim, que deve ser tomado. Tá? Perfeito. Eu gostaria de comentar, pegar um gancho, né, que é muito importante, a manutenção do processo. Como eu disse que nos processos, principalmente os processos de corte manual, com plasma, então você utiliza o ar comprimido. Então você utiliza o ar comprimido como gás plasma, né? E o ar comprimido, dependendo da situação da empresa, né, do sistema, do compressor, então é interessante que tenha filtros, né, para você evitar principalmente o problema de umidade. Em alguns sistemas, dentro das empresas, né, que utilizam aqueles sistemas, aqueles equipamentos com lubrifil, né, onde você tem sistemas pneumáticos, então esse óleo desse sistema, se óleo, água, vai para os consumíveis de plasma, então isso vai fazer com que a vida útil seja reduzida, né, seja reduzida. Isso você perde performance também. Então, a manutenção do suprimento de ar é fundamental. Né? Então, é fundamental que você tenha filtros para reduzir, eliminar, na medida do possível, né? Então, água, óleo e impurezas. Um outro dado importante também, que o sistema ele precisa de um fluxo de ar, uma quantidade de ar, uma quantidade de gás para poder gerar o processo de arco-plasma. E aí ele forma aqui, né, o arco-plasma. Então, a bitola da mangueira, né, tem uma relação direta com o volume de ar que vai ser transportado, né, o volume de gás que vai ser transportado até a máquina de solda. Ou máquina de corte, olha, estou falando de solda. Você falou de solda, eu fiquei com a solda. Ou a máquina de volume de ar para a máquina de corte. Então, é fundamental utilizar as bitolas recomendadas pelos fabricantes para que você consiga garantir o fluxo de ar adequado para o processo de corte. Então, isso é fundamental. Outro dado importante também está bastante relacionado com a altura da tocha quando você trabalha com o sistema CNC ou até com tartaruga de corte, né? Aqueles carros motorizados. Então, você tem ali uma distância, né, ideal para evitar o quê? Para evitar chanfros, né? Então, quando você trabalha com a distância ideal, então você tem a peça, né, a peça paralela ao corte. Se ela está muito levantada, né, em relação à peça, a distância está muito alta, você acaba tendo chanfros. Ou se ela está muito próxima, você tem chanfro negativo. Então, são algumas características fundamentais e importantes para a manutenção do processo. E também, principalmente, quando a gente fala da substituição das peças, né? Então, você observa que aqui tem uma pontinha que brilha. Então, tem um material aqui chamado ráfino, que ele é inserido no cobre. E a função do ráfino é na abertura do arco elétrico. Então, ele vai ser um facilitador para a abertura do arco elétrico. E à medida que eu vou utilizando o sistema, né, cortes em comprimento, abertura de arcos para perfurações, vai desgastando. É normal isso do processo. Então, são peças de desgaste que eu preciso substituí-las conforme o uso, né? Conforme a minha necessidade no dia a dia dentro da empresa. Então, sempre que substituir os dois. Porque se um está danificado, ele acaba danificando mais rápido o outro. Então, faz parte isso da manutenção do processo, a substituição das duas peças ao mesmo tempo. Então, mas isso está gastando mais. Não, isso você está melhorando a eficiência do seu processo. O benefício que você tem é muito, muito superior. Então, vai substitui as duas, no mínimo, né, as duas peças em conjunto, que são denominados eletrodo, né, eletrodo e bico de corte. Tá? Então, são dados importantíssimos aí quando se fala da manutenção do processo de corte. Como outras peças também, então tem essa peça aqui, né, que é denominado difusor de gás. Ele tem aqui esses furos eles são helicoidais, de tal forma que eu preciso, né, que o gás, né, quando ele estiver fluindo, ele forme um vórtex para a formação do arco plasma. Então, à medida que eu vou utilizando, eles podem sujar, à medida do aperto cai, né? À medida que cai no chão de fábrica, isso é normal, o que acontece. Então, eles podem trincar, né? Então, é um item que é muito importante você observar,
é muito importante você observar na manutenção do processo. Bem como outras situações, né? Então, aqui, ó, eu vou soltar aqui rapidamente, ó, rapidamente, o bocal. Aí você observa que tem aqui esse anel preto, né? Que é um O-ring, né? Um anelzinho aqui preto, que ele tem como função evitar que você tenha ali um escape de gás, né? Nesse caso aí de ar comprimido. Para quê? Para que isso seja direcionado para o corte. Então, são dados de manutenção fundamentais, né? Manutenção do processo fundamentais para você garantir a qualidade de corte. Legal, Hurtado. Hurtado, a gente tem 10 minutinhos, então tem Pode ficar mais tempo, então, pô. Tem bastante coisa para a gente conversar ainda. Vamos lá. Vou ter que marcar o A2, o Live 2. O Elísio, a Rebeca, o Luciano Farias, eles fizeram 3 perguntas aqui, eu vou ler, né? Mas você já respondeu já. Eles perguntam como funciona o processo de corte a plasma, qual a melhor máquina de corte a plasma, qual gás eu uso no corte de plasma. Isso daí você, né, falou, informou. Agora, deixa eu ver o nome dele aqui. Rodrigo Oliveira, ele perguntou o seguinte: muitos equipamentos dizem ter correntes de 40, 60, 80, 100 amperes. Porém, o plasmas Hypertherm de 45 amperes, por exemplo, corta mais do que os de 60 amperes de outros fabricantes. Tem como explicar essa diferença? Você tem 8 minutos, hein? Não, é rápido. A diferença está no projeto. Porque para você cortar, você precisa de energia. Então, essa energia vai ser potência elétrica tempo, né? Então, a potência elétrica nada mais é do que corrente elétrica e tensão elétrica. Então, essa combinação é que vai gerar a potência de corte. Então, é fundamental se fazer análise no equipamento. Teve até alguma pergunta, né, de algum colega que fez qual é o equipamento de corte e tal. Então, é importante você fazer essa análise, não pensar apenas na capacidade de corte do equipamento. Então, fabricante X, máquina de 40 amperes. Fabricante Y, máquina também de 40 amperes. O que é importante? Qual é a verdadeira capacidade de corte? Qual é a real capacidade de corte do equipamento? Você vai ter isso com a potência que ele vai fornecer. Então, o que o colega perguntou, deve ser até algum usuário de equipamento. Então, muitas vezes, um equipamento com a corrente, né, o exemplo dele, 45 amperes, ele corta mais ou igual um outro fabricante, 60 amperes. Sim, isso acontece bastante. Acontece bastante porque você tem essa condição da potência. Então, esse equipamento de 45 amperes, ele vai ter uma tensão do arco superior ao outro, né? Então, a nossa linha, né, a linha da Hypertherm, eles são projetados pensando exatamente nisso, para que você tenha equipamentos de menor porte com maior capacidade. Então, sim, pode ocorrer essa diferença aí de um equipamento de 45 com uma capacidade maior do que o de 60 amperes. Então, não escolha o equipamento pelo que está escrito lá no catálogo do fabricante, qualquer fabricante, tá? Não escolha apenas pela a corrente de corte, e sim o corte real, o corte efetivo dele, que é a potência de corte. Que mais? O Leonardo Rangel pergunta o seguinte: tem alguma liga que requer utilização de algum outro tipo de gás? O interessante o pós-uso, né? O pós-uso. Se você pegar algumas ligas especiais, você vai trabalhar só com ar comprimido, então isso pode gerar um retrabalho superior para a empresa depois. Então, sim, é necessário fazer essa análise, né, do tipo de material e o posterior uso. Então, por exemplo, se você cortar o inox com ar comprimido, né? Então o acabamento fica ruim, fica rugoso. Você vai precisar, com certeza, né, um acabamento com um disco abrasivo posterior. Então, nesse caso, se eu utilizo um gás, uma mistura gasosa que tem algumas propriedades, eu vou reduzir e muitas vezes até eliminar o pós-operação, o pós-trabalho. Legal. O que mais? Tem mais aí, homem? O Lobato, mandar um abraço para o Lobato. Ele perguntou, respondido, como você vê o uso de robôs colaborativos com plasma? Mas eu penso que é uma tendência, né? A automação, a robotização,
é uma tendência para todos os processos. Vejo com bons olhos, né? Não vejo aplicações assim tão recentes hoje. A nossa indústria, né? O nosso mercado está preparado para isso hoje. Mas, com certeza, não tem inovação, né? Com certeza vai acontecer. Vai acontecer. Como no passado era muito difícil, né? Você ver robôs na área de solda, você vê pouquíssimas aplicações, né? Com exceção da indústria automotiva, era muito difícil você ver robô de solda na indústria metal mecânica. Hoje já é uma coisa mais comum, mais factível de você observar. Então, a tecnologia vai ser uma tendência, não tenha dúvida que isso vai ocorrer sim. Legal. Hurtado, como o Del Neto pergunta, como definir a largura do corte em uma peça mais precisa? O bico de corte tem uma relação direta e a corrente de corte tem uma relação direta. Então, a melhor saída é buscar a tabela de corte do fabricante, que na tabela de corte ele indica também, né, qual que vai ser essa distância, que é chamado EQF, ou sangria, durante o corte. Então, você precisa buscar essa tabela de corte, que aí ele vai te indicar. Porque, por exemplo, se você for cortar um determinado material com 100 amperes, o bico para 100 amperes ele tem um determinado diâmetro. Se você vai cortar esse mesmo material com 80 amperes, o diâmetro é menor. E assim sucessivamente. Então, você consegue dimensionar a partir daí. O ideal é consultar a tabela do fabricante do seu equipamento. Legal, Hurtado. Douglas Fragoso ali. Tem outra pergunta? Que é de novo para espessuras finas. Ah, tá. Hurtado, o Douglas, ele pergunta o seguinte, plasma de alta definição para espessuras finas, o Fine Cut. O que há de novo? O diâmetro do bico, ele é menor. Então, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui... Aqui na tela é bem diferente, né? Mas eu tenho aqui, por exemplo, ó, esse aqui é um diâmetro, é um bico convencional de corte, né? É um bico convencional de corte. E aqui eu tenho um bico de fine cut. Então, o bico, ele tem um diâmetro, um furo menor, vai fazer com que o arco ele fique mais direcionado, o mais estreito possível, e é utilizado o fine cut para cortar espessuras menores, as chapas até 3, 4 milímetros, é utilizado esse fine cut. Então, o calor imposto vai ser muito menor, a sangria vai ser muito menor, ou seja, a abertura, né? Então, sangria é a abertura quando você separa os dois materiais. Então, você vai ter qualidade, velocidade e acabamento utilizando esse tipo de acessório, vamos chamar assim, né? Que seria um bico de corte específico para menores e espessuras. Legal. Tá, infelizmente, o nosso tempo está acabando. A gente está até no cronômetro aqui do Instagram. Nós da Venta queremos agradecer aí a sua disponibilidade, né, a parceria. Lembrando aí que com certeza nós vamos agendar mais. Foi bem rica esse tempo que tivemos aí de informação. E depois nós vamos subir esse vídeo também para o YouTube. Se ainda você tiver dúvida ou queria saber de mais algum assunto específico, nos envie e a gente vamos aqui passar para o Hurtado e gentilmente ele vai nos responder. Muito obrigado, Hurtado. Perfeito, vai ser um prazer. Muito obrigado aí pelo convite, pela participação. Eu fico à disposição da melhor forma que eu puder ajudar, puder contribuir. Então vai ser um prazer aí a gente continuar falando aí sobre tecnologia, sobre corte, para buscar o quê? A melhoria das empresas. Esse é o fundamental. Então a gente buscar essa competitividade que as nossas empresas tanto precisam. Lógico, né? Novamente, nós somos um país muito grande, então nós temos realidades distintas no nosso país. Tá certo? Fico à disposição aí sempre. Foi um prazer aí conversar com todos vocês. The Power of a Venda. Um abraço. Tchau, tudo de bom para vocês aí. Boa tarde. Cuidem-se bem. Tchau, tchau.